E aí, você que está nos visitando hoje, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco e que o Senhor fale ao seu coração de forma profunda. Nós estamos nesse mês de janeiro falando sobre o DNA da nossa igreja, o que nós cremos, o que nós temos como visão, missão, mas de forma mais concreta o nosso DNA. Nós estivemos ouvindo semana passada e falando também sobre evangelismo, a pregação do evangelho que produz cristãos. E agora esses que se converteram precisam de uma coisa no ambiente onde eles vão habitar, congregar e conviver. E isso é discipulado. Amém? Eu peço que você não fique com raiva de mim até o final da pregação, mas espero que você fique desconfortável de verdade com a palavra e não com simplesmente algumas coisas que eu vou dizer de mim mesmo. Mas quando nós olhamos e pensamos sobre essas áreas da nossa igreja, eu quero aqui ler na íntegra, para você guardar isso no seu coração. Nós somos uma igreja centrada no evangelho. Amém, irmãos? Nós queremos que as músicas, nós queremos que a pregação, nós queremos que a escola dominical, os grupos pequenos, que Cristo seja o centro. Nós queremos que a nossa igreja seja de verdade centrada no evangelho e essa verdade seja sobre nós. Somos comprometidos com a missão de Deus. Deus está em missão e nos convocou para ser cooperadores, para participarmos daquilo que Ele está fazendo. Fazemos isso no mover do Espírito, a fim e o propósito de acolher. Se lembram da pregação? Acolhimento. De evangelizar, discipular e capacitar as pessoas na adoração, no relacionamento, no testemunho e na atuação social, buscando a manifestação do reino de Deus para a transformação da cidade para a glória de Deus. Nós queremos, irmãos, que isso seja verdade na nossa vida. Nós estamos trabalhando e lutando para que isso seja uma verdade no meio da igreja. Nós queremos resolver, fazer todas as coisas, primeiro perguntando se isso é bíblico, se o evangelho está nisso, se Cristo está centralizado. Nós queremos pregar o evangelho para aqueles que estão longe do Senhor e para que eles possam se converter ao Senhor, porque é só o evangelho que pode produzir isso. Cristo pode salvar as pessoas, não nós. Essas pessoas, quando se converterem ao Senhor e estiverem conosco aqui, nós entendemos que isso é responsabilidade, deve ser resposta em obediência ao que Cristo ordenou para todos nós, e nós vamos fazer discípulos. E fazer discípulo dá trabalho. A igreja deve ser uma fábrica de discípulos. O nosso produto final do que trabalhamos e fazemos são discípulos que fazem outros e que glorificam ao Senhor. Então esse é o nosso trabalho aqui enquanto Cristo não vem. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. É um texto conhecido, nós ouvimos várias vezes e quero que você mais uma vez relembre do Evangelho, relembre essa ordem de Jesus e a gente vai meditar um pouco sobre todo o contexto e realidade que envolve essa ordem de Jesus. Amém? Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você é cristão há um bom tempo e provavelmente já ouviu tanto a palavra discípulo quanto discipulado. E já ouviu isso várias vezes, discípulo ou discipulado. Em contextos diferentes, talvez, mas essa palavra foi usada. E se eu perguntasse para você o que é
um discípulo, ou o que é ser um discípulo, talvez teríamos aqui várias respostas. Mas se eu perguntasse também o que é discipulado, talvez você ia incluir no discípulo que é um seguidor, um aprendiz, e no discipulado talvez seria alguém que está transformando aquela pessoa em outra pessoa que será parecido com ele. O discipulado, ele não é uma prática nova, ele não é uma coisa só do Novo Testamento, mas também é do Antigo Testamento. Todos nós já convivemos com o nome, pelo menos, e sabemos um pouco sobre o que é ser um discípulo de Jesus e o que é um discipulado. Talvez você nunca tenha sido discipulado de verdade. Talvez você nem seja um discípulo de verdade. Porque o que faz de nós discípulos não é o que achamos ou a ideia que temos sobre o que é ser um cristão. Quando nós chegamos ao Evangelho, temos uma ideia muito misturada sobre o que é ser um seguidor de Jesus e acabamos tendo uma realidade mais religiosa no nosso coração do que o de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus não é estar em todos os domingos na igreja, não é ir em todos os grupos pequenos, não é estar na escola dominical, carregar uma Bíblia debaixo do braço e afirmar que você é um discípulo de Jesus. Discipulado não é simplesmente você dar um conjunto de ensino para uma pessoa, sentar com alguém e dar um estudo bíblico, ou simplesmente sentar com uma pessoa e bater papo e dar muitos conselhos de si mesmo para aquela pessoa. Uma vez, uma pessoa me disse, um irmão em Cristo, que estava sendo discipulado por uma outra pessoa. E conhecendo a pessoa que estava discipulando ele, eu disse para ele: você sabia que quando nós estamos sendo discipulados por alguém, vamos ficar muito parecido com ele? E ele olhou: eu acho que sim, né? Porque eu estou repetindo algumas coisas que ele faz. E aí eu disse assim: só espero que você também não copie de pegar todas as meninas da igreja. Eu também espero que você não aprenda com ele ser mentiroso como ele é. E aí eu falei: você pode replicar o que eu te disse para ele. Eu estava doido que ele viesse falar comigo. Mas não veio, mas eu procurei. E eu disse para essa pessoa: você está discipulando fulano? Sim, estou ajudando ele, estou discipulando. Ele vai se tornar parecido a quem? A Jesus ou a você? Ele disse: pastor, as pessoas às vezes ficam parecidas com quem também está ensinando. Falei: muito bem, então gostaria de que essa pessoa não continuasse sendo discipulado por você. Porque se ele se tornar o desastre de crente que você é, a igreja está perdida. Já basta um, cara. Eu não vou citar nome, mas essa pessoa, eu conto essa história e ele tem relacionamento comigo. Eu não tenho problema, irmãos. Já chegou gente na porta da igreja, pai, e fala assim: pastor, só deixa o fulano namorar minha filha se o senhor assinar embaixo. E eu disse: se eu tivesse uma filha, eu ia tentar matar ele para ele não chegar ao ponto de namorar ela. E sabe o que o cara fez? Deixou a menina namorar o cara. E ele desgraçou a vida dela. Meus irmãos, não é simplesmente andar com alguém que se intitula crente e às vezes você se torna parecido com aquele crente que não tem nada de Jesus na vida. Eu vou chegar, talvez você já está pensando assim: meu Deus, né? A gente já começou, vai dar ruim. Mas fica tranquilo, até o final eu vou ouvir uns 10 glória a Deus, aleluia, e gente saltando aqui, dando: Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Não há dúvida de que há muitas ideias sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Você vai ver muitos cristãos que têm uma ideia fora das Escrituras, fora da Bíblia. Mas um discípulo é apresentado como alguém que segue a vida e os ensinamentos de outra pessoa. Um talmidim, um seguidor, aquele que caminha, ele, quando era chamado por um mestre, ou ele escolhia um mestre para seguir, ele adotava a forma desse mestre viver, ele adotava os ensinamentos desse mestre, até ele se tornar parecido com aquele mestre.
e aí ele ia começar a replicar o que foi diluído na vida dele, daquele mestre, então ele ia ser parecido a fulano. Quando alguém era criado aos pés de um bom mestre, ele fazia questão de dizer, como Paulo, de que foi educado, discipulado, guiado, ensinado aos pés de Gamaliel. Eles tinham o orgulho de dizer sobre quem foi que discipulou e com quem eles são parecidos. Jesus aqui está falando para os discípulos uma coisa que nós devemos gravar no nosso coração. Os discípulos viram Jesus, andaram com Jesus, experimentaram da vida de Jesus, se tornaram parecidos a Jesus, e eles, entre si, já começavam a ter características que as pessoas olhavam e sabiam que era um grupo diferente de pessoas. Pedro, quando está seguindo Jesus de longe, aqueles que olhavam para ele diziam: você é um deles, porque você é parecido com eles. Você fala, você se veste, você é parecido com esse grupo dos discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. Então, nesse momento, Jesus está conversando com eles, são as últimas palavras de Jesus para o seu grupo de discípulos, e está dizendo para eles de que isso é muito importante e que eles deverão fazer isso até o último dia de suas vidas. Então ele diz que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Ele está dando autoridade e poder também aos discípulos e dando uma ordem: agora vão pelo mundo inteiro, vivam pelo mundo, caminhem pelo mundo, ande pelas cidades e preguem o evangelho. Façam discípulos de todos os lugares, de todas as nações. Imagina que Jesus está falando isso para eles, mas o entorno deles ali é Israel, é Jerusalém, Samaria, e ainda não é todo o mundo, né? Judeia, mas eles ainda não têm a realidade de todo mundo na cabeça. Mas Jesus está dizendo: olha, vão pelo mundo inteiro e façam discípulos. Meus irmãos, muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo: ó, você precisa criar novos discípulos. Já ouviu quando alguém fala para no sentido bom e no sentido ruim: fulano está fazendo discípulos. Ou então quando alguém faz uma besteira muito grande, aí a pessoa vem até você e fala assim: ele é teu discípulo. Aí parece que está querendo te acusar de alguma coisa, né? E fala: está na tua conta, fulano anda contigo, é teu discípulo. Ou às vezes quando é alguma coisa boa, diz, né? Pô, fulano é discípulo de fulano, que bem, que bom, que legal, que bacana. Mas quando alguém se refere falando desse jeito a um discípulo, ele está dizendo que aquela pessoa é parecida com você, faz coisas que você faz. Nós nos tornamos modelos, irmãos, quando nos convertemos, mas quando a gente olha para a realidade do discipulado, nós vamos ver que não é fazer cópias de nós mesmos, mas é de verdade andar por aí fazendo cópias de Jesus. Que pessoas sejam mais parecidas com Jesus. Biblicamente, nós vamos ver marcas que podem marcar, marcas na vida de uma pessoa que pode defini-lo como uma testemunha, como alguém que anda com Jesus, alguém que se tornou de verdade um discípulo. No Antigo Testamento, nós vamos ver o próprio Deus, irmãos, se manifestando e fazendo com que as pessoas tenham um discipulado de certa forma. Quando ele reunia o seu povo, uma coisa tinha que ser praticada: leitura da lei e relembrar o que Deus disse. Essas pessoas deviam viver de acordo com o que Deus tinha dado para eles. Deus tira o povo do Egito, leva eles para uma nova terra, dá lei para esse povo e também dá para eles um modelo de como o povo de Deus vive. Coisas que eles deveriam separar, coisas que eles deveriam incluir, mas eles deveriam praticar isso, ter encarnado na vida deles como nação, como representantes de Deus na terra. De verdade, aqueles que iam apontar para Deus quando as nações viessem até eles, e eles iam comunicar de que eles eram abençoados, a terra era abençoada, que as guerras eram vencidas, porque eles serviam o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. As pessoas iam olhar para o modo deles viver e eles iam informar
que quem deu a forma e modo de viver para aquele povo foi o próprio Deus. Quando nós pensamos sobre isso e vamos olhando que Deus trata o discipulado como algo sério, nós vemos também discipulados mais profundos quando Elias escolhe Eliseu e o leva para poder aprender e caminhar com ele. Ele está sendo discipulado, ele se torna um aprendiz, para aprender de verdade como um profeta se move. Elias morre, ou é levado ao céu, né? Elias é levado ao céu, e ele agora fica Eliseu trabalhando para Deus. É interessante pensar desse jeito, irmãos, porque uma das coisas que a gente tem e corre o risco de fazer é tentar ser dono dos discipulados, discipulando. Deus traz pessoas a nós e às vezes nós podemos pensar que nós agora temos algum poder e aquela pessoa deve alguma coisa para a gente, né? Eu ouvi demais. No mundo missionário você ouve isso direto, né? Pô, o meu melhor obreiro e agora eu o perdi. Investi tanto nele e agora foi para outro lugar. E eu sempre perguntava para os líderes que falavam isso: era seu ou era de Deus? Se é de Deus, Deus sopra para onde quer. Se é de Deus, Deus usou você para o crescimento dele e agora Deus vai usar onde ele quiser. Mas eu acho que eu não tenho isso de verdade, mas eu via líderes com aquela coisa no coração como se fosse um filhinho, né? Eu vou perder aqui, investi tanto, mandei para o seminário, gastei dinheiro, mandei para curso, fiz um monte de coisa, agora vai embora, vamos perder agora uma pessoa que vai embora e vai levar todo o investimento que nós fizemos. Eu já sou o contrário. Já vi que investiu demais, é melhor chutar o traseiro e enviar para algum lugar, porque é assim que Deus faz. Deus usa os seus crentes maduros que aprenderam a andar com Jesus em outros lugares. E se você não quiser liberar, o que pode acontecer é de Deus te levar e deixar o outro discípulo no teu lugar, né? Amém? Se tu prender alguém, cuidado que isso pode acontecer com você. Quais são algumas das marcas gerais de um discípulo de Jesus? Ele ama Jesus mais do que a todos e tudo. Lucas 9, versículo 23 ao 26, Jesus está deixando claro para esses homens e mulheres que estão ali ouvindo: se vocês quiserem de verdade andar comigo, qual é o preço? Deixar tudo. Tudo. O que vai custar? Tudo. Quem vai estar em primeiro lugar? Jesus, o seu reino. Então, um discípulo de Jesus ama mais a Jesus do que tudo e todos. Ele é a primeira coisa, ele é a coisa mais importante. Ele é a pessoa que tem primazia além dos filhos, além da esposa, além do esposo, além de pai, de mãe e de pet. A gente vive na realidade dos pets hoje em dia, onde custam mais caro do que até um missionário no campo. Eu tenho um pet, tá? O Spike. Cachorrinho, muita gente boa. Eu já tentei enviar ele várias vezes, ele nunca vai, ele sempre volta. Mas ele come o que eu como. E ai dele reclamar. Para tu dar sorte, quem dá sobra, vai, que não sobra, você vai ficar sem. Mas a gente precisa entender e ver de que se não amamos a Jesus mais do que tudo e todos, isso é um problema, irmãos. Porque sempre vamos ter que lidar com vende tudo e dá aos pobres e me segue. E a gente sempre vai estar assim: eu não acredito que Jesus possa pedir tudo isso. Será que Jesus é tão ruim assim de me pedir tudo para eu seguir a ele sem nada? É porque tudo no contexto e no conceito de Jesus não é nada, irmão. Tudo que é importante para a gente, para Jesus não é nada. Riqueza não é nada diante de Jesus. Porque nenhum patrimônio pode garantir o que ele garante, que é enquanto você estiver vivo, vai ter a providência dele. Se você acha que comer, beber e vestir é básico demais para viver com Jesus, então pense em não respirar mais amanhã. Se isso não é mais importante do que qualquer herança e dinheiro, então
é melhor viver com aquele que tem tudo para entregar a gente, inclusive mais um dia para viver. Então ele ama mais a Jesus do que a todos e tudo. Todo discípulo de Jesus, ele precisa ter uma marca que está em todos, que é responder ao chamado inicial de Deus. Jesus disse: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. No mesmo instante, eles largaram a rede, seu pai, e seguiram a Jesus. Jesus nos chama, mas ele exige também uma resposta. Nós podemos ser amigo do evangelho, amigo dos evangélicos, nós podemos frequentar culto, nós podemos fazer um monte de coisa, mas se eu não responder o chamado de Jesus para ser discípulo dele, eu não sou. Não tem possibilidade. Não seremos nunca se não falarmos para ele: eis-me aqui e eu vou abandonar tudo que o Senhor pedir para te seguir, Senhor. O que o Senhor quer é um desejo imenso de saber mais de Deus, de conviver com ele. Um discípulo de Jesus não tem problema nenhum com uma separação dos padrões do mundo. Ele não anda segundo a visão, a cosmovisão, a realidade do mundo, mas ele vive agora com uma cosmovisão diferente, num contexto diferente, e ele busca a vontade de Deus para a sua vida e não a sua mesma. Ele está disposto a pregar o evangelho para outros, ele ama fazer isso, ele pensa nos perdidos, mas ele também tem algo no coração que é um pensamento da sua realidade de vida, de que ele é um peregrino e não um habitante dessa terra para sempre. Ele não junta tesouros mais na terra, mas o discípulo agora junta tesouros no céu. Ele trabalha para a glória de Deus, entendendo de que todo discípulo de Jesus, o que ele mais precisa na vida é um cajado, pés calçados, vestido e também uma mochila nas costas, porque a qualquer momento ele pode deixar essa terra e partir para a glória. Somos peregrinos, e os peregrinos não se iludem com as propostas de uma terra que não é dele. Os peregrinos não se iludem com narrativas criadas pelo diabo sobre necessidades que não são necessidades reais na vida, porque ele entende de que a herança, a porção, a provisão vem de Deus para a vida dele e não de nada mais. E eu aqui não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, estudar, trabalhar, ser empreendedor, montar o teu negócio, mas se você é de verdade um discípulo de Jesus, tudo isso deve convergir para a glória do nome dele e para o bem da cidade que você vive. Se o Senhor não usa as coisas que possuímos, talvez seja porque nosso coração se tornou igual o coração do jovem rico. Eu até posso te provar que eu te amo mais do que tudo. Só não mexa nas coisas que são ídolos guardados na minha vida e no meu coração. Só não me peça aquilo que é demais. O maior contexto, irmãos, para acontecer esse desenvolvimento e crescimento nosso, de amarmos Jesus mais do que tudo e todos, de renunciarmos nossas vidas pecaminosas, de abandonarmos nossos ídolos falsos, de crescermos, do fruto do Espírito ser inserido em nós. O lugar onde acontece, o lugar de autoridade para o discipulado, se chama igreja, irmãos. A gente vive uma realidade onde, quando a gente dá autoridade à igreja, parece até que é complicado, né? A gente não pode tocar em algumas coisas, mas o lugar onde acontece o processo de fazer discípulos é na igreja de Jesus. Eu não estou dizendo onde você vai dar o estudo, onde você vai ter um encontro com a pessoa. Eu estou dizendo da Igreja Universal de Jesus Cristo. Ela é a única que pode gerar discípulos. Eu sou a igreja de Jesus. Aqui, de forma conjunta, nós somos a igreja de Jesus. Uma das coisas que, quando Jesus ele aparece em cena, a primeira coisa que nós vamos encontrar é
João Batista, e João Batista está fazendo o quê? Discípulos. Ele está batizando e ensinando pessoas. Ele está anunciando o reino de Deus. Ele está anunciando que viria o Cordeiro. Ele está anunciando algo além dele e da vida dele. João Batista é o arauto de Deus, mas que está ensinando pessoas, que está pregando para pessoas. Ele está treinando pessoas para a vinda do Cordeiro. E quando o Cordeiro aparece, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista vê os seus discípulos indo atrás de quem, irmãos? De Jesus. Que traíra, né? Abandonaram João e foram seguir Jesus. Só viram outro profeta e foram embora. Viram outro mestre e foram embora. João Batista não brigou pelos discípulos dele. João Batista não lutou pelos discípulos dele. Porque João Batista não estava fazendo discípulos de João Batista. Ele estava apontando para aquele que é o maior de todos, para Jesus. E quando nós apontamos para Jesus, as pessoas vão querer seguir Jesus. E que assim seja, que você fique parado. Na igreja primitiva, uma das coisas que Deus faz, e porque a igreja se desenvolveu e cresceu, tinha pregação pública, mas tinha os grupos pequenos onde o evangelho estava sendo pregado. Novos crentes estavam sendo ensinados, estimulados, animados. Eles tinham oportunidade de falar, de ouvir os outros irmãos, de ouvir os relatos da experiência de cada um. E eles foram fortes porque Jesus estava ali no meio. E a igreja começou a crescer e se desenvolver, e ela se espalhou e chegou até nós. Porque pessoas se submeteram ao ensinamento de Jesus Cristo através de outras pessoas. Fazer discípulo é o que a igreja faz através de várias coisas. É aqui, irmãos, que as canções que cantamos, se forem bíblicas, ela nos ensina. É no ambiente da comunidade de fé, seja debaixo de uma árvore, numa casa, ou aqui no dia de domingo, é que ouvimos a palavra e nos animamos, somos exortados a viver uma vida diferente e glorificamos ao Senhor. É no meio das relações que temos, que Jesus vai sendo desenvolvido em nós, os dons se manifestam, o amor se manifesta, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o edifício do Senhor, somos morada dele, e é nesse ambiente que ele vai trabalhando em nós. O corpo, que é a igreja, é a estufa verdadeira, irmãos, do discipulado. É nesse ambiente que Deus faz crescer e cultivar discípulos de Cristo Jesus. Discípulos de Jesus que glorificam ao Deus Pai. Eu, quando cheguei no seminário, primeira vez que eu fui para o seminário, ou o primeiro seminário, e eu cheguei lá e muitas pessoas não sabiam, muitos alunos, cara, não sabiam coisas pequenas da fé. Eu achei estranho. E aí eu fui ver a importância do ensinamento da igreja na minha vida, da escola dominical, do estudo bíblico. Porque, de verdade, os professores ficavam abismados, falavam: não é possível que vocês não sabem disso. E eram coisas básicas que qualquer pessoa que frequentasse uma escola dominical saberia. E os alunos, a maioria deles, não eram assíduos na escola dominical de suas igrejas. Isso era até um problema, porque se não fosse assíduo à escola dominical, eles não deveriam nem estar estudando. Era a regra do seminário, não poderia estudar. Mas eles conseguiam chegar lá, sem ter frequentado a escola dominical para estudar teologia de uma forma mais profunda. Eles não aprendiam nada. Mas todos que participavam do ambiente de ensino e crescimento da igreja foram os que tinham êxito no estudo, porque eles já sabiam o básico, irmão. Qualquer pessoa que tenha vivido um pouco no ambiente onde se ensina a Bíblia, de fazer perguntas, de contribuir,
ele cresce e se desenvolve. Um discípulo de Jesus precisa estar num ambiente onde existe exposição da palavra, exposição das Escrituras, porque isso é bom para o cérebro, é bom para o coração, é bom para a vida espiritual. Você cresce, se desenvolve e só assim cria raiz. Quando nós estamos longe desse ambiente, a tendência é ficarmos fracos e nós vamos morrer. Lembre-se, eu não estou aqui dizendo que você precisa estar aqui na igreja todos os dias, até porque, se você chegar aqui amanhã, está fechada. Terça-feira a gente está nos grupos pequenos. Quarta-feira tem sala de oração. Quinta-feira a gente não está aqui, sexta-feira também não, sábado também não, mas domingo a gente está. Então não tem templo todos os dias para você vir, mas comunidade tem todos os dias se você quiser. Comunidade tem para você frequentar. Todos os cristãos são chamados a contribuir para o trabalho da igreja, de fazer discípulo. Então, quando nós olhamos desse jeito, precisamos ter a compreensão que o discipulado ele deve ser intencional, meu irmão. Jesus disse para eles: vão e façam discípulos. É dever, é obrigação de todo cristão fazer o discípulo. Então, o discipulado ele deve ser intencional. Não é algo simplesmente que acontece, igual dor de barriga. Ah, deu dor de barriga, não tem como segurar, foi para o banheiro. Discipulado é intencional. Eu faço, eu penso nisso e eu devo fazer. O resultado é uma iniciativa do cristão de ir discipular outros. E nesse processo de discipular outros, ele vai ver alguém crescendo e se tornando parecido com Jesus. O discipulado envolve também motivação. Já que é intencional, ele também deve ser motivacional. Motivacional não no sentido de tu falar, vambora, anda, até mais que vencedor, aquela coisa, só para o cara ficar bem. É motivacional, deve ter motivação, porque nós precisamos de motivação para sermos fiéis e perseverantes na fé. E o que nos motiva a andar por aí fazendo discípulo? É olhar para trás e ver o que Jesus fez em mim. É olhar para trás e ver o que Jesus fez na minha vida através dos outros. Discipulado, ele deve estar focado em uma coisa central: fazer seguidores de Jesus. Isso é cristãos. Cristãos. Não é uma reforma moral, não é ensinar como a pessoa deve se comportar, não é simplesmente mandar a pessoa parar de fumar, de beber, de cheirar, de roubar e de fazer qualquer tipo de besteira. Discipulado é ir com o evangelho até que a pessoa seja ferida pelo próprio Cristo, ferida pela espada que é a palavra, até que ele se torne alguém parecido com Jesus. É fazer uma cópia, não, mas não de nós mesmos, é uma cópia de Jesus e de mais ninguém. E eu preciso crer de verdade de que a exposição da palavra, a exposição do evangelho, o conviver com a pessoa, está aberto para ouvir, está aberto para estar, de alguma forma vai gerar Cristo nessa pessoa. E ela vai se tornar parecida com Jesus. Discipulado, meus irmãos, é relacional. Envolve humanos, compartilhando suas vidas com outros humanos. Sentir cheiro um do outro, ficar com raiva um do outro, sorrir um com o outro, se alegrar, chorar. É assim, meu irmão. Sabe por que às vezes o pessoal fala, a igreja não presta, a igreja sempre tem uma confusão, sempre tem outra? É porque tem um monte de seres humanos com natureza pecaminosa, que estão sendo regenerados, trabalhados, moldados à imagem de Jesus. E é relacional. Então, quando coloca pessoas juntas e começam a conviver, o que pode acontecer? É zebra, meu irmão. Por isso que eu digo para quem quer entrar no ministério, se quer ser pastor, é a maior furada da vida de uma pessoa, se ele não for chamado por Deus. Se for chamado por Deus, não tem como se livrar disso, não. Vai fazer isso até morrer. Mas se não é, eu sempre motivo, não se meta nisso, cara. Tu vai morrer. Não se meta nisso.
Tua vida agora é pública, é de todo mundo vai se meter na tua vida, vão falar. Tu vai estar errado muitas vezes, mal compreendido e mais 1 milhão de outras coisas. Mas se tu foi chamado, é um dos melhores lugares para alguém estar. Porque, meu irmão, não existe prazer maior é ver o gadareno entrar no evangelho e se transformar num missionário de Deus, moldado e glorificando e servindo a Jesus em algum lugar. Isso só quem está servindo a Deus pode experimentar e ver o que Deus pode fazer com a vida de uma pessoa. Esse é o meu pagamento. É isso que eu vivo por causa disso. Para a gente entender um pouco melhor e a gente ver alguns componentes, o discipulado, ele é bíblico, deve ser bíblico, irmãos, e intencional e deliberado. Precisamos entender que fazer discípulos não é algo que simplesmente acontece, como eu disse, mas é o resultado de cristãos respondendo em obediência ao mandamento imperativo de Deus: vão e façam discípulos. Não é uma estratégia para crescimento de igreja, mas é a principal obra de Jesus, e Ele deu essa autoridade a nós, a igreja, o povo redimido pelo Senhor. E enquanto se prepara para a volta de Cristo Jesus, precisamos andar e caminhar, ensinando às pessoas o que Jesus ensinou para a gente. Ele deve ser bíblico, porque nós não ensinamos conceitos nossos. Ele deve ser bíblico porque nós falamos e ensinamos Jesus, comunicamos a mensagem do Evangelho. Fazer discípulo não é transformar pessoas parecidas a nós, mas o nosso foco, depois que evangelizamos e há conversão, é instruir essas pessoas também, para que elas sejam como Jesus e façam outros discípulos. Em algum momento nós entendemos que esse trabalho é do pastor. Mas não é não, tá, irmãos? Jesus não disse: pastores, vão e façam discípulos. Jesus não disse: missionários, vão e façam discípulos. Jesus deu uma ordem. Desobedecer a Jesus é um pecado? Por que desobedecemos tanto essa ordem assim de forma descaradamente? Nós evitamos, às vezes, falar com as pessoas sobre Cristo, e nós evitamos as pessoas para discipular as pessoas. Não é fazer cópia, eu não tenho medo, porque eu não estou transformando ninguém em um novo Alex. Eu estou fazendo de tudo para que as pessoas sejam como Jesus, parecidos com Jesus, que tomem a forma de verdade de Jesus e não a minha. Devemos olhar e fazer de forma intencional, olhando para as pessoas, entendendo que essa obra é uma obra do Espírito. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e quem convence, quem transforma, converte é Jesus. Mas é o Espírito Santo, e precisamos pregar para essas pessoas. Quem transforma, quem molda a imagem de Jesus é o próprio Espírito que faz isso. Então, eu não devo me preocupar em transformar a vida de alguém, eu devo me preocupar em pregar o Evangelho que transforma a vida das pessoas, irmãos. E às vezes demora isso. Às vezes tarda isso, mas nós precisamos fazer isso porque é bíblico, é relacional, porque nós devemos nos envolver com as pessoas. Nós trabalhamos para construir discípulos de Jesus, moradas de Jesus. Quando a gente pensa em discipulado e de forma intencional e relacional, irmãos, isso custa muito. Tem pessoas que estão precisando de você. Tem irmãos, não tem como a gente cuidar de todo mundo em todas as necessidades. Então você precisa achar alguém para cuidar, para discipular. Você precisa encontrar alguém para visitar, para tomar um café, para orar. A gente lembra de um na semana, lembra de outro, e manda mensagem, e chama, e tenta se encontrar, e dá errado. Tem hora que é o diabo, tem hora que é a gente, tem hora que é o nosso tempo, e fica... Mas são muitas necessidades. Quando isso deve ser dividido. Nós não temos problemas aqui
que é o líder que tem que fazer isso. Aqui não, irmãos. Você, se é um crente maduro, se tem Bíblia, você vai participar do discipulado de alguém. E espero que pessoas conheçam e sejam parecidas com Jesus, convivendo com você. Somos chamados para participar disso. É algo espiritual, relacional, e a gente precisa entender que se somos de fato de Cristo Jesus, devemos envolver nossas vidas no discipulado, diluir a nossa existência, diluir nossos recursos para que alguém cresça e seja parecida com Jesus. Lá em casa a gente às vezes faz isso de forma intencional. Ou para pregar o evangelho para alguém. Sabe que às vezes custa dinheiro pregar o evangelho para alguém? Mesmo dentro de casa? Se Deus quiser que você fale de Jesus para alguém, pode acontecer de tudo, irmãos. De tudo. Você lembra da chuva? Ele vai envolver tudo isso, mas tenha uma certeza. Se Deus fizer essas coisas usando os seus recursos, Ele vai continuar provendo para que outros conheçam e cresçam e se desenvolvam e sejam parecidos com Ele. Então nós precisamos entender que a nossa vida inteira deve estar envolvida no discipulado, meus irmãos. Chamar pessoas, sentar com eles, compartilhar o Evangelho, cuidar, orar, interceder, estar à disposição. Isso envolve tempo, recurso, desgasta. Mas Jesus mandou a gente fazer isso. Não tem outra opção. A minha outra opção é, eu não me envolvo com os outros crentes que estão envolvidos nisso, e isso pode fazer de você uma pessoa que não é um discípulo de Jesus. Porque você não quer se envolver nas coisas mais importantes para Jesus. Ele disse, olha, vão e discipulem pessoas. Paulo, ele vai deixar claro para a gente que isso deve ser feito porque é bom para o reino. Ele pegou Timóteo, treinou Timóteo, Timóteo se tornou pastor, ele foi embora e Timóteo se tornou um grande homem de Deus. A gente poderia pegar várias pessoas no Novo Testamento e gastar um tempo falando de cada uma e o que aconteceu. Mas João, o apóstolo João, ele diz uma coisa em 1 João 3,16, com isso conhecemos o amor, na medida em que ele deu a sua vida por nós. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Não morrer numa cruz para salvar, a gente não tem esse poder. Mas devemos diluir nossas vidas pelos nossos irmãos. Quantas pessoas tem um pouquinho de você na vida delas, porque você se diluiu na existência deles? Quantas pessoas conseguem olhar para a gente e saber que o amor de Deus está nessa comunidade? E eles podem testificar de que, assim como Ele deu a vida por nós, nós entregamos nossa vida por Ele, para serviço e glória do nome dEle. O discipulado, além de envolver relacionamento, deve ser intencional. O discipulado bíblico envolve treinamento bíblico, irmãos. O fundamento do discipulado que praticamos é a palavra de Deus. É ela que move nossas vidas, nos dá capacidade. É ela que transforma. E a gente precisa olhar para as Escrituras Sagradas e saber que como que ela é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para algumas coisas: ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. E o propósito é para que o homem de Deus seja perfeito, completamente equipado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Eu ensino e discipulo através da palavra, meu. Sabe por que a gente tem medo de discipular? Porque às vezes falta palavra. Porque temos pouco contato com as Escrituras. É por isso que acabamos reproduzindo outro Alex, outro João, quando falta palavra. Porque se ensinarmos a palavra, o que teremos é outro
cristão, alguém que segue a Jesus e tem Ele como o Senhor da sua vida. Eu não terei problema de abandonar os discípulos que Jesus quiser levar, porque os discípulos são dele e não meu. Essa cultura, irmãos, o meu discipulador, o meu isso e aquilo, eu convivo com realidades onde, infelizmente, irmãos, infelizmente, quando você olha, de verdade, a produção ali foi um outro fulano, e não alguém parecido com Jesus. Porque quem às vezes está discipulando não tem escritura, não tem palavra. E o que vai produzir? Uma planta híbrida doida lá, que dá outros frutos. Mas não vai produzir Cristo. Não vai gerar Cristo na vida e no coração. Aí entra outra situação, que é um verdadeiro discípulo de Jesus sempre está em contato com a palavra. E a palavra que muda ele, muda também os outros. E transforma a vida dos outros. Nós preferimos, e já termino, programas e não o discipulado de um a um. Nós preferimos um estudo de discipulado, um dia de discipulado, uma sequência de discipulados, do que discipular uns aos outros. O programa acaba e, se não aconteceu nada, a culpa é do programa. O programa acaba e a gente no final fala assim: eu passei, recebi até o certificado, mas não fomos discipulados. É claro que no ambiente coletivo a gente tem que produzir exposição, mas no ambiente do um ao outro, uns aos outros, você pode usar várias coisas. Desde livro, você pode compartilhar devocional, você pode compartilhar a vida, meditar na palavra, tomar um café, ter uma conversa no shopping, ter um bate-papo na praça, mas é aí que as coisas vão se tornando mais profundas na vida e no coração, e era por isso que Jesus gastou tempo com 12, na mesa sentado, conversando, no monte, batendo papo, reservados em algum lugar, porque o desenvolvimento e crescimento profundo é quando o relacionamento também se aprofunda. Meus irmãos, eu preciso de vocês. A minha família precisa de vocês. Meus filhos precisam de vocês. Mas espero que você também pense a mesma coisa dessa igreja. E não ache que a gente vai dar um programa aqui. Ou, juntos, nós vamos obedecer, ir e fazer discípulos. Ou então vai se tornar tão cansativo e pesado para poucos, vai esgotar um grupo pequeno de pessoas, e nós vamos ficar cansados. Mas se cada um sair daqui com isso na cabeça, eu preciso orar, e eu preciso achar alguém para cooperar no discipulado, eu preciso fazer isso da minha vida. Eu entendo que eu não vou produzir outro eu, que é um pecador ensinando para o outro sobre um homem santo e perfeito. Eu sei de que não é os meus conselhos, que talvez eu nem sei dar conselho para os outros, mas é a palavra que eu vou ensinar. Então, irmãos, isso é tranquilo. Eu não tenho responsabilidade de mudar a vida de alguém que ama e gosta de estar no pecado. É o Espírito de Deus que fará esse trabalho. Eu preciso voltar para casa entendendo de que essa ordem de Jesus precisa ser obedecida de forma intencional. Eu preciso entender que é relacional. Eu preciso conhecer pessoas, envolver pessoas. Eu preciso fazer isso com muito amor e paciência com aqueles que ainda estão crescendo. E isso envolve integralmente a palavra. Jesus mandou a gente ir e pregar o Evangelho. E, meus irmãos, para a gente orar, eu quero que... É muito difícil falar de discipulados, porque são 1 milhão de coisas e a gente tem que... Como que traz uma coisa para poder falar numa pregação. E a vontade é misturar tudo e tentar fazer uma pregação só com tudo. Mas não dá, é impossível. Mas o que eu quero que você entenda é... Nós, como Igreja do Calvário, queremos que isso seja verdade.
você vai ser procurado. E você precisa procurar as pessoas. Nós não acreditamos que esse é um trabalho dos pastores somente. Isso é um trabalho de toda a igreja. Se você é um crente maduro dessa igreja, esse mandamento está sobre você também. Tem pessoas nessa semana que precisam ouvir uma mensagem sua. Receber você na casa deles. E serem discipulados e cuidados e amparados. E se a gente vê que você está cuidando e amparando, nós acreditamos que Deus está fazendo o trabalho dele. Não fique sentado nesse banco achando que você só vai participar do culto de domingo. Existe uma ordem sobre a sua vida, que é discipular outros. Mas você pode escolher a forma que os cristãos brasileiros escolhem de ser igreja, que é acabar o culto de domingo, meter o pé para casa, viver a semana como se não tivesse uma nova família, que essa é a família de Deus. Não abençoar e estar na vida de ninguém. E aí no próximo domingo vai estar aqui recebendo também. Meus irmãos, o que a gente recebe do Senhor, nós devemos ensinar para os outros também. Sobre o que Cristo é, o que Ele faz e o que Ele pode fazer na vida de outras pessoas. Eu quero que você pense sobre isso. Como você tem visto o discipulado? O que você tem feito? Quantas pessoas já passaram por sua vida e não aprenderam nada de Jesus? Quantas pessoas já vieram até você e você não se ocupou delas porque dá trabalho e iria ocupar o seu tempo? Existe uma ordem sobre nós, que é fazer discípulos. Se você abandonou alguém no caminho, volte para buscar. Gaste tempo na vida dele. E se o Senhor tem provido sobre a sua vida, é para que isso seja gasto na vida dos outros. E que o Senhor faça isso em nós. Vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça. Medite sobre o que você ouviu. E ore, seja sincero com você mesmo. Faça uma reflexão sobre o seu modo de viver. Se você tem participado disso ou não. E peça ao Senhor, me ajude, Senhor, a discipular outras pessoas. E a melhor coisa, e o final de todas as coisas, é quando aquele que você cooperou para andar com Jesus se torna maior do que você e passa a discipular você. Aí o trabalho foi bem feito.